Bem, cumprimentando a todos, eu declaro aberta a sessão ordinária da 6ª turma e passo a palavra à senhora secretária para o pregão dos processos, respeitada a ordem das inscrições. Há uma preferência, uma sustentação oral à distância, que ocorrerá em Uberlândia, na pauta dos processos eletrônicos. É o número 11 da pauta, em que o relator é o doutor Anemar, segundo votante, doutor Jorge, e terceiro votante, doutor Carlos. O processo é o ROPS 11-222-76-2016. Inscreveu-se o doutor Antônio Carlos Cardoso pelo recorrente, que é o autor. O processo é o 11-222. Senhor. Estaremos... Engraçado que o Beltrano pode ser relator. 222. Bem, eu indago... Quem está inscrito? Advogado? Em Uberlândia. Eu indago o ilustre advogado de Uberlândia se está ouvindo bem. Perfeitamente. Boa tarde. Então eu vou ler a conclusão do voto aqui para facilitar a sustentação do senhor. Eu, como relator, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e estou conhecendo também das contrarrazões e, no mérito, estou negando o provimento, confirmando a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos. O senhor fala pelo reclamante, não é isso, doutor? Pelo reclamante. O senhor tem a palavra. O senhor negou? Eu estou negando o provimento ao recurso. Certo. Bom, eu gostaria de... boa tarde, ementos julgadores. Boa tarde. Alô? Pois não, estão me ouvindo? Pode falar, estamos ouvindo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que a sentença do meritíssimo juiz foi dada conforme o depoimento da testemunha, que era supervisor e que foi o autor da demissão do reclamante. O pedido de demissão foi feito por conversa telefônica, então não houve testemunha, e sim uma conversa entre o supervisor e o reclamante. O reclamante trabalhou há 5 anos na empresa e assumiu custos e despesas para abrir a praça na região de Uberlândia e região, e ele não é possível que ele abriria mão de todo esse tempo trabalhado pedindo demissão, como quer falar a empresa. Está claro na cláusula 5ª do contrato de representação a intenção da empresa em não pagar o acerto rescisório, pois a cláusula 5ª do contrato prevê a antecipação desse direito do trabalhador. Então, retira o direito do trabalhador. O contrato de representação era formal e escrito. Então, e não houve qualquer tipo de distrato, mesmo afirmando a testemunha que o reclamante nunca se negou a assinar nenhum tipo de distrato. A empresa, antes de audiência, ela propôs um acordo de R$9 mil. Depois, em audiência, ela propôs um acordo de R$4 mil, deixando claro que a empresa reconhecia que devia ao reclamante. Então, eu peço, senhores, que considerem esses pontos e que seja julgado procedente os pedidos. Muito obrigado. Pois não, a questão aqui, doutor, só para esclarecer, porque eu estou mantendo a sentença pelos fundamentos que foram adotados pelo juiz de primeiro grau, mas só para esclarecer, a questão aqui é o ônus da prova, compete à parte que alega comprovar as suas alegações. A existência do contrato o contrato de representação comercial, não há dúvida que ele existe. O que a questão aqui é a dúvida com relação a quem teve a iniciativa da rescisão do contrato e, por conseguinte, ao pagamento do aviso prévio e da indenização pela rescisão. No caso aqui, a única testemunha que foi ouvida foi o senhor Rômulo,
Ele foi claro dizer que o rompimento do contrato de representação ocorreu por iniciativa do autor e que não houve rescisão por justa causa capaz de gerar pagamento da indenização por parte da empresa ré. Ou seja, o reclamante, o autor aqui no caso, ele não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a iniciativa foi por parte da reclamada. Aí, as evidências dos autos, elas não fazem prova diante do que foi esclarecido aqui pela testemunha. Na hipótese aqui, não há como prevalecer, então, a tese da inicial de que todas as evidências levam a indicar que o reclamante que teria sido dispensado. Eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos e vou passar a ouvir os votos dos demais votantes. O segundo votante, nós tratamos sumaríssimo aqui, o segundo votante é o desembargador Jorge Beck de Mendonça. De acordo. E o terceiro votante, o juiz Carlos Roberto Barbosa. Também de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade dos termos do voto do relator de conhecer o recurso e negar provimento. Boa tarde ao senhor. Obrigado. Obrigado. E até a próxima. Processo seguinte. Agora, na pauta dos processos físicos, é o número 15 da pauta, que é o RO 1943-2014-004, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Carlos, terceiro votante Dr. Helder, inscrita a doutora Núbia Helena de Souza Carvalho, pela recorrente Amas. Número 15. Número 15. Relator com a palavra. Muito bem, essa matéria já é recorrente aqui na turma. Eu estou conhecendo o recurso, no mérito, estou negando provimento. A senhora fala pelo recorrente, Isso, só tem a palavra. Excelência. Primeiramente, boa tarde a todos presentes. Esse processo trata-se de pedido de reconhecimento de piso salarial, né, de engenheiro civil, e o que eu gostaria de ressaltar é que todos os documentos que constam nos autos, não há nenhuma evidência que o reclamante exercia a função inerente de engenheiro civil. A função dele era basicamente conferir os documentos que eram encaminhados pela Gerência de Vigilância Sanitária, né? Então, assim, ele não exercia nenhuma atividade inerente ao cargo de engenheiro civil. Ele foi contratado como coordenador técnico operacional, né? E não há nenhum documento que comprove que exercia funções inerentes ao cargo de engenheiro civil. Ao contrário, todos os documentos que foram juntados aos autos, até mesmo pelo próprio recorrido, comprovam que os responsáveis técnicos, não eram o recorrido, né? Motivo pelo qual a gente pede o provimento do recurso. Pois não, desembargador Jorge Beck, A questão relator. realmente é de análise da prova produzida nos autos. A prova testemunhal mostrou que o reclamante, ele literalmente exercia essa função de engenheiro e era uma das necessidades da contratação. Eu mantenho a minha conclusão, meu voto está bem detalhado, a prova feita. O relator mantém o voto, o revisor. Já está vendo que foi colocado na tribuna, vou acompanhar o relator. Senhor Helder, De acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. É o número 8 da pauta, é o RO 449-2015-013, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Carlos, terceiro votante Dr. Helder, inscritos Dr. Antônio Abdala Neto, pelo segundo recorrente, está presente o Dr. Antônio, e o Dr. Rogério Andrade Miranda, pela primeira recorrente. Dr. Rogério não se encontra. Bem, então, passa a palavra ao relator para a conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso ordinário da ré e do recurso adesivo do autor. No mérito, dando parcial provimento ao da reclamada para limitar a condenação do adicional de salubridade em grau máximo no período imprescrito a janeiro de 2013, além de reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.350. Quanto ao apelo obreiro, estou negando provimento. Bem, o doutor Antônio fala pelo segundo recorrente, né? O senhor Sim, senhor, pelo reclamante recorrente. Ínclito desembargador presidente dessa grande turma, senhores desembargadores que compõem a turma, senhor relator, na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar os demais pares, colegas advogados. Não obstante a cultura e a inteligência do voto do ilustre desembargador,
data vênia, não entende o reclamante haver motivo para limitação da adição de insalubridade, uma vez que ele foi apurado por todo o período do contrato de trabalho. E com relação ao seu recurso, ele pede vênia para discordar do entendimento, pugnando para que seja reformada a decisão, uma vez que o douto juízo de origem determinou que compensasse o adicional de periculosidade que já tinha sido pago. Entendemos, data vênia, que são fatores distintos. Isso, inclusive, já vem sendo questão pacificada pela sétima turma do Conselho TST, que ela entende que a insalubridade visa proteger a saúde do trabalhador, enquanto que a periculosidade visa proteger a vida. São fatores distintos, motivo pelo qual não se deveria haver a compensação. Então, com a vênia que o voto do relator merece, eu peço que seja reformada a decisão para determinar que não se compense os adicionais por serem fatores distintos, não serem pagos sob o mesmo título. É o que se requer. Pois não, relator. Questão primeira, em relação à limitação, não há, a questão é simplesmente de precisão e aplicação do que for. A questão de compensação é a causa em si. Foi pago por uma mesma causa. Então está se compensando aqui de determinação, e essa decisão é o que a gente vem adotar já em outros julgamentos dessa turma. Então mantenho meu entendimento. Relator, mantém o voto. Juiz Carlos Alberto. Revisor. Cumprimento ao advogado, e a minha divergência ela vai mais ou menos na linha do que foi colocado da tribuna. Realmente a SDI do TST, ela está firmando o entendimento, e quando a SDI firma o entendimento, que já tem um precedente que ancora essa decisão. Mas no caso dos autos, não se consegue verificar que há fatores geradores distintos. Entendo que nesse caso aqui a prova não permite concluir pela paga, tanto de periculosidade quanto a insalubridade. Mas a minha respeitosa divergência é que eu não faço essa limitação pelo fato dele receber. O que, na verdade, o comando que normalmente eu emito nesses casos, ou em casos análogos a esse, é que o reclamante, na fase própria, proceda à opção de acordo com o artigo 193, parágrafo 2º da CLT. Não faça opção e ele, na fase própria, vai optar pelo adicional assim mais favorável. Acho que o juiz não tem que fazer em fase cognitiva essa opção, por falar que um é mais benéfico que o outro, até mesmo por um eventual efeito modificativo de uma decisão proferida, seja em primeiro grau, seja pelo colegiado. A minha, então, respeitosa divergência. Só o momento eu não faço a limitação. Eu consto no comando que o reclamante deverá fazer a opção na fase própria. Até o doutor Carlos levantou comigo semana passada. Eu fui, realmente, as decisões da nossa turma é nesse sentido que eu fiz. Todas. É uma questão, assim, que se E lá no determinar. TST ainda também tem controvérsia. Eu até acredito que isso vai ser mais Não, à da frente. possibilidade de acumulação. Desculpa, até antes. Mas aqui eu acho que não tem, porque o TST, a SDI, quando ela fala... doutor Carlos, ele está trazendo essa tese, mas é uma tese que ainda não foi. Né? Não, foi, nesse não. caso A questão aqui... aqui é só com relação a acertar, se definir. Mas eu não participo, não, só para poder fazer um juízo de valor com relação a isso, que às vezes vem aqui, é que se por ocasião da execução constar lá que o pagamento deve ser do adicional de periculosidade, que aparentemente é o que é mais vantajoso, certamente que não vai prevalecer se ele vier se mostrar menos vantajoso. Não, mas a questão não é essa. Já aconteceu, desculpe aqui cair em campo hipotético e às vezes em varejo, de a parte... o juiz fazer uma opção em primeiro grau pela periculosidade. Indefere a insalubridade. Somente a parte demandada recorre da periculosidade e chega na instância revisora, retira a periculosidade. Então eu acho que, por cautela, e também por leitura do texto legal, não se deve fazer opção. Doutor Carlos, eu sou o terceiro. Eu até vi a sua divergência, concordo com ela
em tese, mas nesse caso aqui, ele depois desse marco que o doutor fez, ele vai continuar recebendo adicional de periculosidade, 30% do salário dele, que é maior do que os 40% do salário mínimo. Por isso que eu vou acompanhar. Ele não tem convencional, Eu entendi, eu também faço isso, ele vai optar. Mas aí tem que, neste caso aqui, o valor será maior para ele. Eu vou... Só para ver se eu estou entendendo também, porque eu percebi, vocês têm um Não, entendimento... insalubridade... Eu estou fixando um período que ele não recebeu periculosidade. Mas uma que ele recebe periculosidade, acabou. Ele vai receber essa insalubridade até um período. A partir de então, eu estou falando, o doutor Jorge Beck está falando que ele está mandando pagar a insalubridade até a parte X. A partir de então, ele continua recebendo adicional de periculosidade. Que é maior. Mas nesse período não foi com reconhecida a insalubridade também, parece que é isso que o doutor Carlos... Mas está presidente, o que realmente eu não faço é um exame em fase cognitiva de qual é o mais benéfico. Acho que essa opção que é do empregado deverá ser feita na fase própria. Em tese. Para mim, eu não faço se é mais ou não. Agora, o que o doutor... Por isso que eu falei, em tese eu concordo com o que o doutor colocou da tribuna, que eu acho que o TST, eu fiz aquela leitura, realmente é isso. Ele fala que a insalubridade protege a saúde e o outro protege contra risco de vida. Agora, quando o TST fala em fatos geradores distintos, é que eu acho que a situação ainda tem que ser um pouco melhor esclarecida. Porque o empregado que, por exemplo, ele trabalha em uma atividade exposto a um adicional, por exemplo, de explosivo, talvez ele tenha uma atividade que vai lá e fica exposto a esse. Mas também atua, por exemplo, com um agente químico. Aí parece que é uma situação clara. 2 fatores distintos. Agora, o empregado que tem uma mesma função, será que ele fica exposto a 2 fatores distintos? Eu não sei. A decisão do TST, louvável, ela é encantadora e realmente tem esse, mas eu não sei como que vai ser delineado isso na situação fática ainda. Exposto aos 2 fatores. É verdade. Ruído e Lavador de carro hidrocarboneto. dentro de um posto de gasolina, ali na Curitiba, do lado do seu apartamento, fica exposto aos 2. O cidadão está sujeito a morrer por uma explosão e já adquiriu uma doença decorrendo O daquela lavador de carro atividade fica exposto aos 2. E tem casos de o empregado ficar exposto a 2 agentes insalubres também. Mas isso aí já é questão de acumulação que não é apenas que você está... Eu acho que aqui não ficou Não é. Não, fechou. Inclusive, Então, sim, porque o doutor está querendo que não se faça o abatimento, a compensação. Mas eu entendi ele não está que, sustentando isso, está por isso que eu acho que é uma questão de ser provocado realmente, mas nesse caso específico, a minha divergência que eu vou ficar vencido é só mesmo porque eu não faria a limitação. Doutor Helder, então, acompanha o relator. Eu ainda não estou nessa tese da acumulação. Não, mas a CLT manda optar, se manda optar é porque não pode receber os 2. Decidir contra. Então, eu declaro que prevalece o voto do relator, por maioria vencido o terceiro votante. Negaria provimento. Que negaria provimento do recurso. A ambos. Aos recursos. Obrigado. Não, a redução dos honorários eu mantenho. É só limitação do adicional de Você foi vencido com relação à redução também? Não, quando a redução dos honorários eu estou de acordo. Então é só em relação ao recurso do reclamante. Ok. Obrigado, doutor. Ainda não me mandou aqui essa tese, não acharam muito. Fica a coordenação. Não, na verdade é vencida em relação ao recurso do reclamado, que ele não limita a esse período. Não. Né? O reclamante não tem. Então, assim, se decide por maioria. Que aí, Marcelo? Dos 2. Pois é, mas ele está dizendo aqui que ele não fica mais vencido com relação à redução, que o outro foi apenas... Aqui pode colocar vencido antes do além. Nos honorários eu estou de acordo. Vencido antes do além. Porque o além do reduzir os honorários. Ah, tá. Vossa Excelência dava provimento do reclamante para não limitar, para não definir a limitação da aplicação dos vencidos 2. Mas a redução eu estou de acordo com o eminente relator. Ok, Márcio? Então, assim, se decide, passemos ao processo seguinte. A partir de agora, todos os processos eletrônicos. A primeira sustentação, número 8 da pauta, relator Dr. Carlos Roberto. O
processo é o RO 10.351.56/2015. Inscritos, Dr. Davidson Malaco Ferreira, pela recorrente, que não está presente, e o Dr. Bernardo Salete Teixeira, inscrito pela recorrida, está presente. Segundo votante, Dr. Helder. Terceiro, doutora Nemar. Passa a palavra ao relator para a conclusão do voto. Estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando o provimento. O doutor fala pela recorrida. Recorrida, exatamente. Recorridas. O senhor pretende ouvir eventual voto divergente, em seguida, se for o caso, eu passo Perfeitamente, a palavra ao excelência. senhor. Revisor, Só um minutinho aqui. é o 10.351. Esses são vocês dois que votam. Estou de acordo, senhor presidente. Eu, como terceiro votante, também estou de acordo, e assim se decide prevalecendo o voto do relator à unanimidade. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Processo seguinte. Número 12 da pauta, relator Dr. Helder. Segundo votante, doutora Nemar. Terceiro votante, doutor Jorge. É o RO 10.443.69/2016. Inscrito, doutor Marcelo Soares Rodrigues Coelho, pela recorrente, que é reclamada. 10.443. 10.443. Relator Luiz Helder Vasconcelos, com a palavra. Deixa eu ver. É 10.443. Goiás. Goiás, Carne. Aqui, né? Ali, aqui, daqui, ó. Qual que é o número dele, Márcio? 10 a 12. Deixa eu até aí, ó. Dissolvendo a reclamada, mas lá fora. Invertendo lá. Então, eu vou aproveitar aqui e pegar. Pode. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou dando provimento para absolver a reclamada da condenação imposta na origem. Invertido o ônus da sucumbência, custas, já constatei, de 753,60 a cargo do reclamante. Isento, calculado sobre o valor dado da causa. Fica facultada a restituição do valor recolhido pela guia, GRU, por procedimento administrativo próprio. Bem, o senhor fala pela recorrente, não é isso? Pela recorrente, sim. O senhor ouviria eventual voto divergente em seguida. Ok, eu excelência. retorno a palavra. Isso. Eu, como revisor, eu estou de acordo. O terceiro votante é o juiz Carlos Roberto. Não, desculpa, o desembargador Jorge Berg de Mendonça. De acordo. Então, assim, se decide a unanimidade, o terceiro voto do relator, de conhecer, dar provimento e absolver a reclamada. Muito obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, você percebeu aí que uma anotaçãozinha que eu fiz, né? Eu já consertei, já falei. Bem, então, passemos ao processo seguinte. Número 15 da pauta, relator Dr. Jorge, é o RO 12.256/79/2014. Segundo votante, Dr. Carlos. Terceiro votante, Dr. Helder. Inscrito, Dr. Tomé Pereira Filho, pelo recorrente, que é o reclamante. 15 da pauta, Dr. Jorge. Da pauta, desembargador Jorge Berg, relator, com a palavra. Está pelo Cláudio? Sim. Muito bem. Eu estou conhecendo o recurso na área no mérito, dando parcial provimento para condenar a primeira reclamada ao pagamento. Primeiro, diferenças de horas extras excedentes à 8ª ou 44ª semanal de forma não cumulativa a serem apuradas a partir dos cartões de ponto com reflexo repouso, férias mais um terço, 13º, aviso, fundo de garantia mais 40%, observada a evolução salarial do autor, a súmula 264 TST, a OJ 394 TSDI 1 TST, o divisor 220, o adicional convencional de 100%. B. Domingos e feriados em dobro com os mesmos reflexos e parâmetros acima deferidos. C. Horas suprimidas do intervalo interjornada de 11 horas previsto no artigo 66 do CLT, conforme se apurar pelos cartões de ponto, com os mesmos parâmetros e reflexos definidos para as outras horas extras. D. Condenar a segunda ré de forma solidária e a terceira, quarta e quinta reclamadas de forma subsidiária às verbas definidas nesta ação, observado contra estas últimas os períodos delimitados na fundamentação, parte integrante dessa decisão.
Estou autorizando a dedução dos valores comprovadamente quitados a idêntico título. Recolhimentos fiscais previdenciários na forma da lei, juros de correção na forma das súmulas 200 e 381 do TST. Invertidos os ônus de sucumbência, concurso pelas reclamadas no valor de R$200, considerado o valor da condenação, hora fixada em R$10.000. Aguarda a voz divergente. Bem, o doutor Tomé Pereira, diante do provimento quase integral do recurso, o senhor pretende ouvir voz divergente ou pretende sustentar, doutor? Excelência, com a devida vinda, eu gostaria de sustentar. Pois não, só tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, a pessoa de quem eu peço vinda para cumprimentar os demais integrantes dessa igreja turma, bem como os colegas advogados e servidores. Se eu não me engano, eu permito até indagar Vossa Excelência, o relator, parece que não foi acolhida a tese da nulidade da folha de ponto. Não. Exato. Com base nisso, então, eu vou sustentar, uma vez que a prova oral colhida, ela corroborou com os fundamentos da impugnação, em que o reclamante demonstrou na impugnação que a folha de ponto, além de não permitir a ampla defesa contraditória, uma vez que a folha de ponto foi juntada de forma parcial, sem indicação correta da data a que se refere, as folhas de ponto também não guardam sequer correlação com o calendário oficial. O reclamante indicou na impugnação que há semanas em que, de segunda a sexta, a folha de ponto tem 8 dias, onde começa, aí se tem, por exemplo, sábado, domingo, aí temos 8 dias, como se fosse segunda a sexta, e depois volta a ter sábado e domingo. Não só essa divergência, a reclamada juntou folhas de ponto, e que, embora foi comprovado também através da instrução processual que a folha de ponto era devidamente anotada, apenas assinada pelos empregados, de um universo de 22 folhas, foram notadas apenas 5 folhas assinadas pelo reclamante, das quais 3 delas estão totalmente legíveis. Como se não bastasse isso, o depoimento das testemunhas foram claras em afirmar que o reclamante trabalha em canteiro de obra, operando máquinas de guindaste, que na verdade é um guindaste um pouco menor, que é chamado de MUNC. É um caminhão que tem um pequeno guindaste acoplado. E essas partes diárias eram assinadas para que fosse recebido do tomador de serviço. E essa anotação do horário do trabalho, efetivamente, o controle de jornada, era apontado pelo chefe de transporte Edgar. Então, esse controle de jornada não refletia a real jornada, o que foi comprovado pelas 2 testemunhas ouvidas a rogo do reclamante. A testemunha que foi ouvida, a única testemunha que foi ouvida a rogo da reclamada, que confirmou que o horário era aquele correto, discorreu uma jornada completamente diferente da própria jornada que é indicada pelo malfadado controle de jornada que o reclamado juntou. Tal entendimento, com a devida vênia, já foi acompanhado dessa nulidade, por causa desses vícios que são os mesmos, embora sejam processos distintos, pela 10ª turma e pela primeira turma, que também acolheu a tese da invalidade do controle de ponto por causa exatamente desses vícios. Com base nisso, pedindo total vênia, embora parcialmente provido o recurso, rogo o reclamante para que, de fato, seja declarada a nulidade dessa folha de ponto e acolhida a jornada escrita na inicial. Um último ponto que eu quero suscitar aqui da tribuna é que foi suscitado também pelo reclamante a ilegalidade do cômputo das horas extras, uma vez que toda hora extra só era contada a partir da 9ª hora, porque a reclamada fazia jus daquela compensação de segunda a quinta para compensar sábado. Só como sempre houve trabalho aos sábados, o reclamante também pleiteia que essa prorrogação de jornada para a nona jornada de segunda a quinta seja considerada ilegal e assim apurado as horas extras a partir da 8ª. Por fim ainda, por derradeiro, pleiteia também a indenização do vale transporte, uma vez que de um universo também de 22 meses só foram juntados comprovantes de reembolso de vale transporte em apenas 7 meses, e não de todo o período, uma vez que a tese reclamada é que houve reembolso de valor financeiro ao invés do vale transporte. É o que se requer. O relator tem algo a A acrescentar? questão das horas extras, os cartões, eu vou até longo nesse aspecto, eu fiz até por amostragem, nos próprios cartões apontados, juntados aos autos, jornadas até superiores ao que o reclamante aponta na sua inicial. Uma das testemunhas do reclamante tem tão pouca falta de credibilidade, no meu ver, ela fala que trabalhou com reclamante em outra empresa que nem participa do polo passivo dessa ação. Eu mantenho meu entendimento quanto ao contexto e aceitação da prova documental que consta nos autos. Acho que a prova do reclamante, no sentido de desmerecê-la, foi fraca. E a questão também da pretensão do vale transporte, também eu faço alusão à própria convenção coletiva e ao que a prova documental que eu embaso como correta. Manter minha conclusão.
O relator mantém o voto. O juiz Carlos Roberto Barbosa, o segundo votante. Eu vou pedir vênia ao nobre advogado que sustentou brilhantemente, mas eu vou acompanhar o relator. O juiz Helder Vasconcelos. Também estou de acordo, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade sendo o voto do relator. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo seguinte. Número 18 da pauta, relator Dr. Carlos Roberto, é o RO 10.529-80-2015. Segundo votante, Dr. Helder. Terceiro, Dra. Nemar. Inscrito, Dr. Fernando César Teixeira, pela recorrente, que é reclamante. 10.529. 2019, o relator, juiz Carlos Roberto, com a palavra. Ele está abrindo aqui, mas eu já tinha consultado. Está falando pela reclamante, né? Reclamante. Só que está abrindo aqui. Mas eu sei que tem um provimento que eu estou otorgando aqui ao recurso da parte demandada, é quanto à equiparação salarial, no caso do SENAC ou SESC. SENAC. Professores que lecionam assinatura ou disciplina distintas, via de regra, eu não reconheço a equiparação salarial nesse caso. Matéria controvertida, depende muito da prova que foi produzida. Eu, nesse caso aqui, eu estou entendendo que o tratamento salarial distinto está justificado. Mas eu só estou... Mas é isso mesmo, o provimento é para excluir a condenação. Mas eu não sei se tem mais. Eu lembro que eu tinha aberto esse voto, e é uma situação que eu discuti bastante no gabinete a respeito desse tema, porque é um tema realmente não tanto recorrente, mas com decisões em ambos os sentidos. De se reconhecer a equiparação salarial nesse caso, como fez o juiz de primeiro grau, e em outros casos, eu, particularmente nesse caso, eu entendi que a distinção salarial está justificada. Então, a minha proposta de voto, presidente, é de conhecer dos recursos, no mérito, negar provimento ao apelo da autora e prover parcialmente o da reclamada para excluir da condenação a paga de diferenças salariais por equiparação salarial, e estou mantendo o valor da condenação por quanto compatível. O senhor vai falar pela reclamante, eu tenho a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos desta egrégia turma. Eminente relator, com a máxima vênia, nós pedimos, com todo respeito, para discordar da propositura de Vossa Excelência nesse tópico específico com relação à equiparação salarial. A paragonada Aélia recebia um importe maior, tendo em vista até aquele outro pedido nosso do reconhecimento de vínculo, porque ela, quando reconheceu o vínculo anterior ao da reclamante, ela tinha o valor da hora-aula X e o da reclamante um pouco menor. Mas, de fato, o que consta nos autos, principalmente com a prova oral e a prova documental produzida, era que a reclamante e essa paradigma, a Hélia, exerciam as mesmas atividades, o público-alvo eram os mesmos, os cursos eram exatamente os mesmos e, inclusive, a reclamante substituía a paradigma quando essa não podia ministrar aulas naqueles cursos específicos. Então, diante desse contexto, dessa prova que, mais uma vez, ficou demonstrado que eram sim as classes, a sala, a estrutura, o público-alvo e os cursos coincidiam. Até quando a paradigma não poderia, por algum fato, por férias, qualquer outro elemento, não poderia ministrar esses cursos, a reclamante ministrava. Então, ficou para o entendimento do juiz do primeiro grau, e nesse aspecto eu peço aos demais julgadores que atentem também, né, pelo que o juízo de piso determinou, porque, de fato, a gente sabe que o juiz de piso tem um contato com a prova, esse contato maior, com as testemunhas, entendendo toda a situação, ele entendeu por bem julgar procedente esse pedido. Então, nós pedimos
com a máxima vênia, que essa propositura não seja acompanhada e que, nesse aspecto, né, caso Vossa Excelência também queira retratar-se. É o que se espera. Bem, relator, Sim, vou, porque o advogado, o que Vossa Excelência coloca da tribuna, tem razão em certo ponto. Porque a prova não é toda essa, né? Eu tenho que ler a prova na sua inteireza. Não posso rasgar uma aspas e fazer. O que a testemunha Cleide Maria falou? Que a Hélia dava cursos que a reclamante não dava de contabilidade para não contadores, técnica em contabilidade, rotina de pessoal. E que a Hélia dava aula nesse curso porque era contadora de formação. Aqui não está se discutindo somente formação acadêmica, não. Mas o que a prova revelou é que a modelo dava aulas em curso que a reclamante não ministrava. Se eu tenho essa prova, eu acho que tem um substrato mais que razoável para a empresa tratá-las de maneira diversa salarialmente. Data vênia, eu prefiro manter a minha proposta de voto. Relator, mantém o juiz Helder Vasconcelos. Senhor presidente, eu já julguei processos parecidos na equiparação salarial de professores, eu acho até pela exceção, porque existem professores de matérias diferentes que são os verdadeiros showmans, que várias pessoas correm atrás de determinados cursos, colégios, inclusive, por causa de determinados professores. Eu coloco o seguinte, tem que respeitar o valor da hora-aula, que está previsto no instrumento normativo. Mas aquele professor que tem maior gabarito profissional, como a Paradigma tem em relação ao reclamante, que uma é contadora, a outra não é, quer dizer, não dá para você dar equiparação salarial. Sabe? Uma tem a formação acadêmica melhor do que a outra. A aula de uma vai ser, em tese, vai ser melhor do que a outra, até pela formação profissional. Então, neste caso, eu sei que isso é difícil, tem decisões contraditórias sobre isso, mas, por exceção, eu admito a diferenciação de salário no caso de professor, porque são diferentes. São diferentes. Assim que eu voto, senhor presidente, e acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. Pois é, eu como terceiro votante, isso me chamou a atenção. Não é, aparentemente é uma questão objetiva, mas não é objetiva, né? A equiparação entre professores não é tão fácil de se fazer. Tanto é que eu entendo que essa divergência jurisprudencial vai achar decisões em casos parecidos, mas decisões diferentes, é justamente ter essa possibilidade de haver dentro dessa atividade uma diversidade. Inclusive a questão da capacidade individual, pessoal do professor, né? É um fator que não se deve desprezar. Eu, como sempre, eu gosto de prestigiar o juízo de valor feito pelo juiz de primeiro grau, que houve a testemunha, está ali tete a tete, mas na hipótese aqui eu também estou acompanhando o relator por esse aspecto. Eu também voto como relator e assim, então, se decide a unanimidade nos tendo o voto do relator. Se fosse da mesma matéria. Processo seguinte. Número 9 da pauta do Dr. Helder é o RO 10.362.04/2015. Segundo votante, Dr. Anemar. Terceiro votante, Dr. Jorge. Inscrito, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Pelo recorrente, que é o reclamante. 10.362. E o relator com a palavra para a conclusão do voto. Só um pouquinho aqui de paciência, porque meu PJ acabou de sair. Não, peraí que eu abro para ele aqui. Eu vou abrir. Porque a conclusão é longa. Não, deixa que eu faço aqui. 10.362. Em primeiro lugar, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o doutor Antônio Fabrício. Vai ser uma honra tê-lo aqui fazendo sustentação oral, presidente da OAB. A gente se sente honrado com isso. Você tem uma embaixo e tem uma em cima. Me sinto prestigiado, viu, doutor Antônio Fabrício? Preciso meu. Sua presença. Nessa casa de tão bons jogadores. Onde ele quer ler aqui? Já ele abre. Vou te falar. Aqui, ó, se quiser. Desisto disso. Pode ler. Presidente, eu
desconheço dos recursos e no mérito nego provimento ao da reclamada. Ao do reclamante dou-lhe parcial provimento para determinar que o pagamento das horas extras de intervalo entre as jornadas seja de forma integral, excluir a permissão de compensação das horas extras deferidas por meio de banco de horas, acrescer a condenação às horas extras de intervalo interjornadas, com reflexo em 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%, conforme se apurar com base na jornada anotada nos cartões de ponto, e excluir a determinação da dedução do valor dos honorários periciais dos créditos reconhecidos a favor do reclamante. E que pese, eu estou adequando, que pese meu entendimento em sentido contrário. Né? Incide contribuição previdenciária, excesso sobre férias indenizadas, mais 1/3 e FGTS, mais 40%. Arbitra o acréscimo da condenação, na essência, valor de R$ 7.000, com custas de R$ 140 pela reclamada. Essa é a conclusão do relator. Mas antes de passar a minha palavra ao doutor Antônio Fabrício, eu gostaria de aderir ao pedido do doutor Helder, realçar aqui a estrela do doutor Antônio Fabrício, que brilha cada vez mais alto também, e a pessoa que ele sabe, né, da história da gente, que tivemos a oportunidade de começar juntos na carreira jurídica, mas é sempre um prazer, doutor Antônio Fabrício, saber que Vossa Excelência tem crescido cada dia mais nesses meandros, sobretudo na defesa da classe da gloriosa OAB. O senhor tem a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres jogadores dessa turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas. Fazendo uma consideração pelo que o senhor disse, às vezes a gente brinca com as pessoas dizendo assim, eu sou seu estagiário, eu fui seu estagiário. No caso do senhor, eu fui seu estagiário. Então, se tem algum mérito, eu aprendi muito na convivência de Vossa Excelência. Eu peço que seja seguido o voto do relator. Os pontos que eu ia apresentar, vários foram acolhidos na proposta de voto, e os demais pontos requeridos que não foram acolhidos pelo relator, que seja considerado pela essa egrégia turma. Muito obrigado. Pois não. Só dizer também que eu aprendi muito mais que o senhor. Eu sou, no caso aqui, o segundo votante no processo, eu estou acompanhando o voto do relator e o terceiro votante, desembargador Jorge Berg Mendonça, e assim se decide a unanimidade sendo o voto do relator. Muito obrigado, prazer, obrigado pelas palavras, prazer também, prazer. Processo seguinte. Número 13 da pauta do Dr. Helder, é o RO 10.492-30-2016. Segundo votante, doutora Neymar. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrito, doutor Edmar Cristiano Alves, pela recorrida. 10.492. 13 da pauta. 13. Elon Vitorino, o juiz Helder Vasconcelos, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço e nego provimento ao recurso. O senhor fala pelo recorrente? Pela recorrida? Pela recorrida. Recorrida. O senhor, em caso de eventual voto divergente, eu devolvo a palavra para o senhor. Perfeitamente. Eu, como revisor, estou de acordo. O desembargador Jorge Berg, terceiro votante, assim se decide a unanimidade no terceiro voto do relator. Obrigado, até uma próxima, se Deus quiser. Processo seguinte. Número 9 da pauta do doutor Anemar. Processo é o RO 11.115-54-2014. Segundo votante, doutor Jorge. Terceiro votante, doutor Carlos. Inscrita, a doutora Paula Barbosa de Melo, pelo recorrente, que é o reclamante. Eu acho que isso daí... 11.115. A conclusão do voto é no sentido de conhecer dos recursos interpostos pelas partes, no mérito, negar provimento ao apelo da reclamada e dar parcial provimento ao recurso do reclamante, para afastar o preliminar de inépcia da inicial e declarar a responsabilidade da segunda reclamada por todas as parcelas deferidas. A responsabilidade aqui só vou conferir aqui, doutor, se é subsidiário, não me constou aqui. Aí, enquanto isso, a senhora tem a palavra. A senhora está falando pelo reclamante Diego Bittencourt, né? Isso, excelência. Então, o provimento foi parcial, a senhora tem a palavra. Sim, excelência. Eu poderia aguardar divergência? Pois não. Eu vou conferir aqui com relação a sua responsabilidade. Passa a palavra ao desembargador Jorge Berg. De acordo. O juiz Carlos Roberto. Também de acordo, presidente. Então, se decide a unanimidade do seu voto do relator. Perdão. Tá ok. Só isso só tem? Eu iria sustentar só com relação a um tópico. Foi remanescente? Não, pode sustentar. Tá ok. Eu cumprimento essa doutora turma na pessoa do ilustre desembargador presidente e relator.
Com relação à equiparação salarial, sabe-se que de praxe não gera reflexo em repouso semanal remunerado, porque o salário é pago de forma mensal. Contudo, no caso dos autos, há uma pequena peculiaridade, que o salário era salário hora, tanto para o reclamante como para a Digma. Então, nesse caso, pugna pela reforma do julgado apenas para que defira-se os reflexos, tendo em vista o pagamento por hora. O entendimento é que o pagamento por hora ele é, de qualquer forma, baseado no total da hora mensal. Da hora de 220 horas mensais, são incluídos o repouso semanal remunerado. Esse é o entendimento que eu tenho prevalecido. Doutor desembargador Jorge Berg. De acordo. Eu estou também acompanhando. Eu tenho essa divisão, naturalmente, eu trabalho a hora, semanal, quinzenal, mensal. Mas, de qualquer forma, leve em consideração o cômputo da jornada máxima mensal de 220 horas. Para saber o salário hora, divide-se o salário pelas 220 horas para saber o salário hora. Né? As incidências são bem específicas, né? Bem específicas. Me parece que o que a doutora está buscando é um entendimento diverso do que o relator está colocando. Né? Sim, sim. De momento, eu também acompanho acho que esse é o raciocínio mais lógico no caso. Mas é uma matéria que pode ser melhor estudada sempre. Tá, ok. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Eu vou só acrescentar, concluir aqui, mas com relação ao tipo de responsabilidade, é solidária, tá? É a responsabilidade solidária da Fiat, tá bom? Ela foi exatamente, foi expressamente na inicial lá, no final, a condenação solidária, a gente entendeu que só naquele finalzinho, ela não já era inepto o pedido, porque ele não fundamentou porque. Bem, só acrescentar para mim, por favor, tá? Pois não, doutor. Processo seguinte. Uma inscrição feita hoje, no processo número 34, em que o relator é o doutor Carlos, é o RO 11.122, 11/2014. Segundo votante, doutor Helder. Terceiro votante, doutor Enemar. Inscrito, doutor Pedro Henrique Cardoso Ferreira, pelo recorrido. 11.122. 11.122. Eu tenho igual no mesmo número. 11.122. O relator, o juiz Carlos Roberto Barbosa, tem a palavra para a conclusão. Você está abrindo, né, Márcia? Estou tentando também. Eu estou esperando você me abrir, porque eu vi que você estava tentando, nem consegui. Hoje não está uma brincadeira. Ele está mais. O que é? Estava excelente. 11.122. Eu estou esperando a abertura. Ademir. Que ele abriu, doutor. 11.122. Abriu? O meu não abriu nada. Aqui está abrindo. Aqui está. Qual que é o número da pauta? 34. O senhor vai falar por qual parte, senhor? Pela recorrida. Pela recorrida. Isso. Neymar. Inclusive, depois, se ele quiser fazer uma correção. Eu estou acompanhando. Aqui é 40.000, 20.000. Tá. 840. Tá abrindo. Não, ele já está em fase, ele já passou da fase inicial. Já está com a tela em branco. Intermediário. Agora sim. É o processo Ademir Fácil Dovac. Eu não vi quem sempre esteve. Eu vi foi do delegado, foi lá defendeu. Vocês acharam? Eu estou conhecendo o recurso interposto. No mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas. Primeiro, valores da integração das comissões pagas por fora no valor de R$1.000 mensais para fins de pagamento de repouso, aviso, 10º, férias mais um terço e fundo de garantia mais 40%. Segundo, adicional de 1/10 sobre a remuneração percebida, de acordo com o artigo 8º da Lei 3.207/57. Terceiro, 3 horas extras excedentes à 8ª diária e ou 40ª... Não, desculpa. Horas extras excedentes à 8ª diária e ou 44ª semanal, considerando a jornada de trabalho acima reconhecida, as quais serão apuradas em sede de liquidação de sentença, aplicando-se o divisor 220, adicional convencional e, na sua falta, o legal de 50%, remuneração composta pelo salário fixo, comissões pagas por fora e demais verbas de natureza salarial, conforme suma 264 TST,
mais reflexos em repouso, aviso, férias mais 1/3, 13º e fundo de garantia mais 40%. E quarto, dobra referente a 10 dias de férias indevidamente convertidas em pecúnia, acrescidas do terço condicional por período aquisitivo. Juros de mora de 1% não capitalizados deverão incidir a partir do ajuizamento da ação sob a importância corrigida monetariamente nos termos da Lei 8.177/91 e súmula 200 do TST. Correção monetária deverá observar o disposto na súmula 381 do TST, sendo os índices aplicáveis aqueles do primeiro dia subsequente ao mês de vencimento da obrigação. Juros de correção incidirão até a data da efetiva quitação do débito, a súmula 15 desse regional. Para efeitos previdenciários, declaro que as parcelas deferidas têm natureza salarial, exceto reflexos em férias indenizadas com seu terço e fundo de garantia mais 40%. Invertendo ônus de sucumbência, arbitando condenação no valor de 40 mil e de custas no valor de R$ 800 pela reclamada, que fica intimada seu pagamento nos termos da súmula 25.3 do TST. São os valores 40.800, que entre parênteses está por extenso diferente. Ah, tá bem, já corrijo aqui. Obrigado, o senhor fala pela recorrida, que pelo provimento o senhor tem a palavra. Sim. Primeiramente, gostaria de saudar todos os presentes, em especial os membros dessa egrégia turma. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência Relator determinou o pagamento da comissão, das horas extras e do acúmulo de função. Com relação às horas extras, com relação aos pagamentos, a alegação dos pagamentos extra-folha, a única testemunha que consta nos autos, que também trabalhava como vendedor, ela confirmou que ela nunca recebeu comissão por fora. Na sentença do juiz de primeiro grau, ele verificou que em alguns contra-cheques, compulsão dos autos, ele verificou que em alguns contra-cheques consta algumas parcelas a título de prêmios de venda. Ou seja, quando o recorrente fazia jus aos prêmios de venda, ele recebia, igual determinado na sentença de primeiro grau. O recorrente também afirmou que na sentença não foi tratada, não foram analisados os extratos bancários que ele anexou aos autos. Só conforme determinado também pelo juiz de primeiro grau, que tem mais contato com as provas apresentadas, os extratos bancários não comprovam nada, pois os depósitos não são identificados e de quantias variadas. Então, no nosso entendimento, primeiro a gente nega, nunca foi paga a comissão extra-folha e as que foram pagas no contra-cheque, conforme consta nos autos. Com relação às horas extras, o próprio recorrente, no seu depoimento pessoal, ele afirmou que ele trabalhava como vendedor externo. Então, ele não tinha controle de jornada, o trabalho era exclusivamente externo. Na exordial, ele afirmou que ele ia todo dia para a sede da reclamada. Só que no depoimento pessoal dele, ele reconheceu que a sede da reclamada fica a 580 quilômetros de onde ele trabalhava. Então, e no depoimento, nas palavras dele, as visitas não tinham horários pré-determinados, não havia rota pré-definida, não havia necessidade para telefonar para o supervisor e informar a respeito de cada uma das visitas, não havia necessidade de comunicação a respeito do início e término da jornada. Esses fatos também foram reconhecidos, confirmados pela única testemunha que depôs nos autos. Então, por não existir o controle de jornada e o trabalho ser exclusivamente externo, não há que se falar de horas extras nesse caso, bem como do intervalo intra-jornada que ele também requereu. O intervalo para almoço e descanso era determinado por ele, conforme confirmado pelo depoimento dele e da testemunha, que afirmou: o reclamante não batia ponto, pelo contrato de trabalho a gente teria direito a 1 hora de almoço e esse horário era de acordo com a agenda diária do reclamante. Então, as únicas provas que constam nos autos, com relação aos depoimentos, são contrários ao entendimento de Vossa Excelência, relator. Quanto ao acúmulo de função, voltando também no depoimento da única testemunha, que também trabalhava como vendedor, ele afirmou que os vendedores nunca realizaram o trabalho de inspeção e fiscalização. Então, desse modo, a gente pede que Vossa Excelência reforme o seu entendimento e que seja julgado improcedente o recurso e seja mantida a sentença de primeiro grau. Muito obrigado. Sim. Cumprimentar o advogado. Tudo que foi colocado na tribuna realmente teria razão. Se há
situação processual fosse essa. É o mesmo equívoco que aconteceu com o juiz de primeiro grau. Eu já até tive casos, eu fui fazer uma pesquisa, porque quando veio esse voto no gabinete, na minuta inicial, o juiz de primeiro grau ele não examina a prova que foi produzida através de carta precatória. Ele fala uma única testemunha. E aqui não é valoração da prova, não. É ausência de valoração de prova. Poderia gerar uma nulidade? O juiz foi incitado através de embargos declaratórios. Olha, Vossa Excelência está julgando improcedente com base numa testemunha, mas não foi observado a prova colhida. É o que o doutor também colocou. É que tem precatória. Tem precatória e a prova produzida no juízo deprecado, ela revela que tinha pagamento extra-folha. O supervisor que foi ouvido falou que o gabinete da ré era realmente virtual, mas ele, como supervisor do reclamante, ele próprio retira o enquadramento do reclamante no 62. Então depois vê com um pouco mais de calma os autos e vê que tem prova nos autos. Não é uma única testemunha no juízo realmente de origem, mas foi expedido carta precatória. Comprovou a possibilidade de fiscalização, comprovou o pagamento de salário não contabilizado e comprovou que o vendedor fazia atividade de inspeção e fiscalização. Por isso, esses 3 provimentos. Vou manter a proposta de voto. Bem, o relator mantém um voto, o revisor, juiz Helder. Eu estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu como terceiro votante, estou acompanhando, inclusive, em relação a esse equívoco que ele deve acontecer, como é que eu não fui juiz de primeiro grau, mas que as precauções vêm bem posterior à audiência de instrução, que fica lá atrás. Então o juiz não vai sentenciar e normalmente ele vai lá... Foi até porque a situação era um pouco complicada. O reclamante provocou ele através de... Ele falou, olha, não for examinada a prova colhida através de precatório. Ele falou, olha, eu já vou examinar a prova, eu não posso modificar. Para mim, eu acho que poderia modificar sim. Ele não atentou para aquela... Eu acho que poderia o juiz de primeiro grau modificar, mas porque ele não valorizou a prova. É a mesma coisa que se deferir uma verba, depois a empresa chega, olha, tem um recibo aqui dos autos. Eu não sei, eu não tenho esse... falar que em ED eu não posso modificar. Acho que aqui realmente houve falha de prova, não exame de prova. Agora, outra coisa é examinar e dar um valor. Aí sim está dentro da discricionalidade do juiz. Bem, então, assim, se decide a unanimidade sendo o voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Há um pedido de preferência, não haverá sustentação oral, apenas assistirá ao julgamento a doutora Tâmara Santos, é o número 20 da pauta do doutor Helder, que é um ROPS 11.064-76-2016. Segundo votante, doutora Neymar. Terceiro votante, doutor Jorge. Doutor Helder, relator, com a palavra, se vocês assim entender, esclarecer para a parte que está assistindo. Estou com fé que vai abrir aqui. Mas o juiz não quis. A fé não costuma falhar. Ó, a vida aqui no PJM. Senhor presidente, eu conheço o recurso no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Bem, a parte que está para assistir é qual parte? Pela recorrida, está conhecendo, negando provimento, mantendo a sentença. Então, assim, se decide, aliás, eu como segundo votante sou de acordo, o doutor Jorge Berg de acordo, então assim se decide a unanimidade.